Pai do Senhor, igreja. Pode sentar, igreja. Nós estamos aqui na Igreja Tochas Acesas, uma igreja firmada na palavra. Ano de 2023 começou. Igreja, vamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1. Iremos ler aqui versículo por versículo. Essa é uma palavra que eu estava querendo há muito tempo pregar, né? Deus não tinha dado ainda a oportunidade, mas essa semana estudei bastante. E é uma palavra, igreja, para os nossos dias. Os dias de Noé. Nós estamos vivendo esses dias. Teve um irmão que falou que estava muito triste, porque coisas aconteceram. Eu, sinceramente, estou muito confiante, porque a nossa fé tem que estar firmada em Cristo, não nos homens. Se você firmar a sua fé nos homens, você vai se decepcionar. Mas se você firmar em Cristo, você vai conseguir chegar lá. Igreja, livro de Gênesis, tempos de Noé, capítulo de número 6, como escreveu aqui Moisés, E aconteceu o quê, A epígrafe diz assim, igreja: a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Igreja, olha só que interessante, Aqui no capítulo de Gênesis, o mundo havia mal começado, 10 gerações depois de Adão. A humanidade ela já havia estado em um estado de corrupção muito grande. Você já imaginou? E aqui é nos apresentado esses filhos de Deus. Há muita polêmica, afinal de contas, quem são esses filhos de Deus? Há 3 teorias que os comentaristas eles dizem, Uma é um sentido literal, que esses filhos de Deus seriam anjos. A segunda é que esses filhos de Deus seriam os senhores da terra, os homens de nome, de importância da sociedade. E a terceira é que esses filhos de Deus eram os descendentes de Sete. E essas filhas dos homens eram as descendentes de Caim. E hoje eu vou pregar baseado dentro dessa terceira interpretação. Olha só, igreja. Você ter esse nome de filho de Deus requer um nível de santidade muito grande, Porque Deus é santo. E se nós entendemos os nossos dias, Jesus também diz que a igreja, é filho de Deus. Então, olha só como essas pessoas que deveriam ter uma vida de santidade, eles começaram a se esquecer disso. Eles deveriam manter uma vida de santidade. Hoje em dia nós vemos muitos irmãos também que se esqueceram disso. Se nós pegarmos aqui, igreja, se nós pegarmos aqui, na primeira carta de Pedro, não precisa ir lá, na primeira carta de Pedro, no no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, A concupiscência é o pecado. E Pedro aqui em sua carta, em sua epístola, ele diz que os filhos, os de Cristo, eles não devem ser conformados com o pecado. Eles não devem ser conformados com a concupiscência.
mas como é santo. E aí está um mandamento que eu sempre digo que a igreja moderna do século 21 se esqueceu. Mas como é santo, Kadosh, aquele que vos chamou, quem nos chamou? O santo dos santos, né? O santo nos chamou. O santo não é aqueles ídolos. O santo criador dos céus e da terra. Ele nos chamou. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. É um mandamento, igreja. Em toda vossa maneira de viver. Ou seja, enquanto a vida, devemos viver uma vida de santidade. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito lá no livro de Levítico, né? Quando Deus tirou o povo de Israel, é um povo de osso, de carne. E Deus tirou aquele povo da nação do Egito. E Deus ia levar esse povo para a terra prometida. Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele deu esse mandamento para o povo de Israel. Vocês vão ser santos. Uma nação de gente santa. Porque Deus, o Todo-Poderoso, é santo. E quando Deus ele é santo, né? Como Deus ele é santo, Ele cria o templo. E tudo que havia dentro do templo era santo. E os templos tinham, né? Ou o tabernáculo, tinha um lugar santo. E além disso, tinha o santo dos santos. E o sumo sacerdote, igreja, ele tinha que andar com uma coroa de ouro, com o nome Santidade ao Senhor. E ele era ungido com óleo santo. E a Bíblia nos diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha só que interessante. Coisas que, infelizmente, muitos irmãos têm se esquecido. E quando os discípulos, ele diz assim a Jesus, nos ensina a orar. Aí Jesus disse assim, vocês vão orar assim, ó. Pai nosso, que estás no céu, santificado o teu nome, assim na terra como é lá no céu. O nome de Deus é santificado lá no céu? Sim ou não? Então nós devemos santificar o nome de Deus aqui na terra. Lá no céu são os anjos que santificam o nome de Deus. Mas aqui na terra somos nós. No céu Deus chamou os anjos para santificá-lo. Mas na terra Deus nos chamou para santificar o seu nome. Se nós temos Deus por Pai, temos que viver uma vida de santidade. Uma vida de santificação. Porque sem santidade não pode ver Deus. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Ou seja, da nossa maneira de viver inútil. Para Deus, a vida mundana é uma vida inútil. Mas Deus não nos chamou para viver uma vida de ser inútil. Mas antes Deus nos chamou para uma vida de santidade, de entendimento, de inteligência, de compreensão. Porque também está escrito que isso seria a nossa sabedoria. O mundo lá fora pode saber de várias coisas dessa vida. Mas a nós foi revelado as coisas da outra vida. E a Bíblia diz que essa seria a nossa sabedoria. O mundo lá fora inventou pirâmide, inventou torre, inventou tudo. E eles existiam como grandes impérios e foram apagados da face da terra. Mas o povo de Israel, a sair do Egito, ele recebeu a palavra. Eles não foram grandes construtores, nem grandes inventores.
mas eles foram chamados para a maior de todas as grandezas que existe nessa existência. Servir ao Todo-Poderoso em santidade. Por isso Israel seria uma nação santa. A terra é gigante, mas só existe uma terra que é santa nesse mundo. O Brasil não é. É Israel. E dentro de Israel tem a cidade santa, Jerusalém. E dentro de Jerusalém tem o lugar santo. E dentro do lugar santo, que era o templo, tinha os santos dos santos. Olha que coisa interessante. Sabendo que não foi coisa corruptível como prata ou ouro, que fosse resgatada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais. Igreja, olha que coisa mais linda, né? Aí aqui a Bíblia em Gênesis, aí você diz o que tem a ver com Gênesis. Os nossos dias não são diferentes dos dias de Noé, porque Jesus disse que nos dias assim, como no dia de Noé, as pessoas estavam preocupadas em casar, se dar-se em casamento, até que veio o dilúvio, apagou o sonho de todo mundo, também será no nosso dia. Você pode se preocupar com tudo, mas se você não está se preocupando em viver uma vida com Deus, como diz a pastora Lúcia Siqueira, você está perdendo tempo. Né? É isso que se resume a vida do homem? Comer, se reproduzir e morrer? Que diferença tem da vida do gato e do cachorro? Porque eles também se preocupam só em comer e se reproduzir. Né, igreja? Mas nós fomos chamados até a compreensão do eterno. E a Bíblia nos diz aqui que os filhos de Deus, olha só, que era a descendência piedosa de Sete, eles começaram a olhar para as filhas dos homens. Sabe o que significa isso? Quando os irmãos começam a olhar para o mundo. E diz que as filhas dos homens eram formosas. Porque o mundo ele tem um culto ao corpo. E olha só que interessante. Esses homens começaram a olhar para essas mulheres ou para essas obras mundanas, esses homens de Deus. E eles começaram a cobiçá-las, a desejá-las. Né, igreja? E tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Olha só que interessante. Eles não se satisfazeram. Eles foram lá e pegaram as mulheres mundanas. Mas olha o que diz aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Não vos prendais a um jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Foi o que eles fizeram, igreja. Eles se prenderam a um jugo. Quem não sabe o que é um jugo, era uma trave, uma madeira, que se colocava entre dois bois para ele arar a terra. E você precisava de dois bois iguais. Isso aqui fala de propósito, de ter uma vida de propósito. E não dá para um irmão, servo do Deus Todo-Poderoso, ter uma vida de propósito com o ímpio. Não é propósito de Deus. Pode ser o propósito do coração de muitos, mas de Deus não. Com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que senso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus. Olha só. Olha a responsabilidade. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus.
Na antiguidade existia o templo feito de pedras. E aquele templo que era feito de pedras exigia um nível de santidade muito alto. Imagina nós que somos templos do Deus vivo. Como disse, neles habitarei. E entre eles andarei. Você já pensou? Deus habitará no nosso meio. E Ele andará conosco. E Ele será o meu povo. Pelo que sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Nós estamos vivendo um tempo em que os irmãos querem se associar com os mundanos, querem participar das festas do mundano, querem participar da mesa dos ídolos. E eles dizem assim para nós, né? Não, mas veja bem, Deus não é amor. Mas Deus ser amor não significa de forma nenhuma que Deus, o Todo-Poderoso, concorde com o pecado. Porque não existe concordância entre Deus e os mundanos. E nem o templo de Deus com os ídolos. Estes homens, igreja, eles foram lá e se envolveram com as mulheres mundanas, e se casaram com ela, e tomaram. Aí no versículo 3 diz assim, então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Né, igreja? O que significa isso? A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito, né, o Consolador. É o Espírito que intercede. E Deus aqui, Ele começa um diálogo com o seu Espírito, o Espírito de Deus, sobre esse problema que estava acontecendo. O Espírito de Deus, igreja, o próprio Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, Ele age muitas vezes como um semáforo. As pessoas não entendem isso. Elas não entendem, mas Deus não é amor. Mas Deus também é justiça. O amor perdoa. A justiça pune. O amor dá vida. A justiça tira a vida. Então podemos dizer que Deus age como um semáforo. Existem 3 cores no semáforo, presta atenção. A primeira cor é a verde. A verde, ela pode representar o amor de Deus, a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não provém de vós, é dom de Deus. Aí tem irmão que confunde a liberdade com a libertinagem. Ele acha, se eu fui salvo do pecado, isso significa que você vai poder viver no pecado? É óbvio que não. Quem foi salvo do pecado não vive no pecado. Porque foi resgatado. Se você fosse resgatado de um mar cheio de tubarões, e aí eu diz assim, eu salvei a sua vida, eu te tirei do meio dos tubarões para te dar a vida e a liberdade. Aí você pularia novamente no mar cheio de tubarões para provar que você era um homem livre? Tem muita gente que é assim. Deus retira ele do pecado, todavia ele insiste em retornar para o pecado. Porque ele acha que Deus não vai puni-lo. Mas Deus está no seu semáforo, na sua luz verde. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus e o Eterno ficaram aqui ponderando, né? E o Espírito de Deus estava ponderando em favor do homem. E aí eles chegaram a uma conclusão. Deus chegou a uma conclusão. Deus é o juiz que primeiro oferece o perdão antes de punir. Não tem jeito, o ser humano está no pecado, os filhos de Deus se contaminaram com as filhas dos homens, ou seja, os crentes se contaminaram com as obras mundanas. Aí Deus diz assim, portanto agora os seus dias serão 120 anos. Isso é, Deus agora acendeu o farol amarelo. Vocês têm 120 anos para se arrepender dos seus pecados. Deus dá chance, igreja.
Deus dá chance. Só que, infelizmente, muitos não agarram essa oportunidade. Porque se esquece que Deus é um Deus santo, que habita no meio de um povo santo. Que Deus é um Deus que fica avisando, avisando, avisando. E muitos não prestam atenção nisso. Então Deus agora resolve acender seu farol amarelo. Atenção. Porque lá na frente, depois do amarelo, vem que cor? Vem um verde, o vermelho, que representa a justiça de Deus. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e dela geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade, varões de fama. Olha só que interessante, igreja. O ímpio, o mundano, ele vive aonde? Na ignorância. Ele vive aonde? Nas trevas. Eles não conhecem as coisas de Deus. E os filhos de Deus, que são os que vivem no temor de Deus, nos nossos dias, os crentes, que conhecem as coisas de Deus, o que acontece quando um crente começa a se associar com o mundano? Está acontecendo isso ou não está? Ele gera, fisicamente ou espiritualmente dizendo, vamos para espiritualmente dizendo, ele gera uma raça de gente pior que o do mundo. Olha só, ele gera uma raça de gente que é pior. A Bíblia diz que esses eram os valentes, eles eram corajosos, mas eles eram corajosos para blasfemar do Todo-Poderoso. Né? Você viu que está acontecendo isso. Tem uns que eram do nosso meio, eu falo evangélico em geral, e eles saem, se associam com os mundanos e começam a atacar quem? Os crentes. Né? Aí começa a dizer que hino é racista, aí começa a dizer que não pode mais dizer que o general é Cristo, sendo que a Bíblia chama o Deus Todo-Poderoso de Senhor dos Exércitos. Aí começa a dizer que a Bíblia é preconceituosa, eles vão falando isso para o mundano, incitando os mundanos contra nós, porque eles não têm mais temor de Deus. Eles perderam o temor de Deus, eles perderam o respeito de Deus, eles se associaram com os mundanos, que também eram chamados de gigantes, Nefilim, que significa os que caíram moralmente, são imorais, perderam o temor do Todo-Poderoso, e agora eles se tornaram o quê? Varões de fama, porque agradar os mundanos e ter o nome que ele é o cara dentro do mundo, é isso. Eles querem alcançar o mundo. E como o cara alcança o mundo? Através do pecado. O mundo dá valor a você quando você peca. Quanto mais você tiver uma vida de pecado, mais o mundo aplaude, mais o mundo dá valor, né? Você não vê, por exemplo, o mundo elogiando as mulheres que são cientistas, intelectuais, arqueólogas, né? Mas as que tiram a roupa, essa para eles são as grandes mulheres que são contra a sociedade e blá, 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 blá. Assim é o mundo. Quanto mais você peca, mais o mundo te aplaude. E esses homens eram o quê? Valentes para pecar. Como foi também Nimrod, que era um caçador, como foi Esaú. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a face da terra. Olha só, igreja. O que é que se multiplicou? A violência. Vários tipos de violência se multiplicou. A Bíblia diz que por causa da iniquidade o amor de muito esfriará. Estamos vivendo isso ou não estamos? Estamos vivendo uma sociedade que as pessoas estão virando zumbi. Uma sociedade de drogados. E o mundo já é isso mesmo, vamos liberar as drogas porque não tem mais jeito.
Uma sociedade onde ninguém respeita ninguém. Uma sociedade que o cara não está nem aí. Ele põe uma música totalmente pornográfica. Ele não liga se tem criança. Ele não liga se tem idoso. Ele não liga se tem mulher. Porque ele está com a mente tão cauterizada pelo pecado que ele já não consegue enxergar mais nada. A Bíblia diz que a maldade se multiplicou sobre a face da terra. Que toda a imaginação, olha só o nível, toda a imaginação, os pensamentos do coração era só má continuamente. Ele estava com a mente tão degenerada. Você já viu pessoas assim? Você vai falar um negócio sério, ele já vem com piadinha, com pornografia. Parece que a mente deles não pensa outra coisa, se tornou cauterizada, degenerada. Não raciocina mais, igreja. E a Bíblia diz que era a imaginação dos pensamentos dele, era só maldade. O que é que nós vamos fazer hoje? Maldade. E amanhã? Maldade. O que é que eu quero fazer depois? Maldade. Quais serão os nossos planos? Maldade. Eles não pensavam. Estão vivendo uma sociedade onde se você é bom, você é trouxa. E onde você é mau, você é o quê? Inteligente. Uma sociedade que te incentiva a fazer o mal. Que tem o bem como ruim e o mal como bom. Que chama o dia de noite e a noite de dia. Era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra. Isso pesou-lhe em seu coração. Olha só, né? Tem muitos irmãos que dizem, mas eu estou no pecado porque os irmãos de hoje é muito ruim, os irmãos de antigamente. Igreja, 10 gerações. Deus já estava arrependido de ter feito homem. Entendeu? Tem gente que ele pode viver no pecado, ela inventa desculpa. Não é assim? Mas o povo de hoje, esse povo aqui. Entendeu? Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre o que havia feito, né? Porque Deus fez o homem com que propósito? Para que o homem fosse a imagem de Deus nessa terra. Deus criou o homem para que o homem fosse a imagem do Todo-Poderoso. Esses dias eu vi uma coisa na internet que eu fiquei ponderando. Eu vi um rapaz, né, que ele estava modificando o corpo dele todinho. E arrancou até os dedos assim da mão, para ficar com a garra, como se fosse a garra de um bicho. Eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, e a sociedade aplaude isso. Pinta os olhos, coisa os dentes, arranca, a pessoa se mutilando, se despedaçando, e a sociedade aplaudindo. E eu pensei, nossa, o homem foi feito, lá no Gênesis, para ser a imagem do Todo-Poderoso. E agora estão transformando essa imagem, semelhança de gato, de cachorro, de animal. E eu também estava ponderando, quantas pessoas perderam o dedo e queriam ter um dedo? Quantas pessoas não têm orelha e desejariam ter uma orelha? E esse ser humano perfeito está se automutilando para ser uma imagem que eu não sei o que é. Entendeu, igreja? O homem foi chamado para ser, nessa terra, a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Mas o mundo e o pecado corromperam essa imagem. Então o homem perdeu o seu propósito. O homem perdeu o seu propósito, então Deus disse, não tem mais propósito para o homem. Sabe, o gato foi chamado para ser gato, o cachorro foi criado para ser cachorro, o pato para ser pato, mas o homem foi chamado para ser a coroa da criação. Ser o representante de Deus aqui nessa terra. Mas olha como o mundo é. Ele quer diminuir o ser humano à imagem de bicho. Então, como o homem perdeu o seu propósito de santidade, de inteligência, de raciocínio, o Senhor resolveu agora destruir o homem. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal,
até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo da obra de os haver feito. Né? Ser um homem nessa existência, como diz lá o livro de Eclesiastes, que o homem ele tem uma obrigação, né? Eu sempre costumo dizer que os filósofos perguntam, de onde viemos, para onde iremos? Mas o livro de Eclesiastes, ele faz uma pergunta, dizendo assim, afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? E ele diz que o homem foi criado só com um objetivo, servir ao Senhor. Se não fosse para servir ao Senhor, não existiria o homem. Não havia propósito para a humanidade, porque a humanidade foi criada para servir ao Senhor. Logo, se a humanidade perdeu o seu propósito, a natureza, os animais, foram criados para servir quem? O homem. Se logo o homem perde o seu propósito, os animais perdem um dele também. Então Deus diz, vou destruir tudo. O gato, o pato, o rato, tudo. Porque perderam o propósito na existência. Mas no versículo 8, igreja, olha só que interessante. Noé, porém, achou graça aos olhos de quem? Do Senhor. O mundo estava corrupto. O mundo estava indo de mal a pior. Deus já havia ali pensado, né, em destruir tudo. Mas Deus viu um homem chamado Noé. Olha só que interessante. Essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo. Ele vivia num tempo de pecadores, mas ele não era um pecador. Ele vivia num tempo de violência, mas ele não era violento. Ele vivia num tempo de injustiça, mas ele não era injusto. Ele era um varão justo e reto, ou perfeito, em sua geração. Em cada geração, na nossa, nos nossos pais, dos nossos avós, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, cada geração, o Todo-Poderoso anda procurando pessoas de cada geração que sejam justas. Não dá para você dizer, mas há 300 anos atrás, você não viveu há 300 anos atrás, você vive hoje. Mas aqui há 500 anos, não importa, você vive hoje. Em cada geração, Deus anda procurando homens e mulheres justos. Noé era um homem justo em sua geração. E o fato da geração de Noé ser pervertida, corrompida, maligna, não o afetou. Então, se nós já sabemos da história, e se nós já temos o spoiler do filme, porque vamos nos permitir, na nossa geração, sermos corruptos? Porque vamos permitir, na nossa geração, sermos idólatras, adúlteros, drogados, na igreja. Somos chamados pelo Todo-Poderoso em nossa geração a sermos representantes do Todo-Poderoso e pregadores do Evangelho. Porque para isso fomos chamados. Jesus disse, ide às nações e pregai o Evangelho. Anunciar as boas notícias, as boas novas. Olha só que interessante. Nada justifica a gente se corromper. Nada. Você já imaginou se hoje, 7 bilhões de pessoas o planeta tem, se hoje Deus poderia olhar para você e dizer, entre 7 bilhões de pessoas desse planeta, eu encontrei você. É procurar uma agulha no palheiro, igreja. É acertar, né, os números da Mega Sena, mas não da Mega Sena da Caixa Federal, da Mega Sena do céu. Você já imaginou uma coisa dessa? O mundo pode se... Será que a nossa fé está nos homens? Será que a nossa fé ela só existe quando as coisas estão dando certo?
Será que a nossa fé só existe quando a igreja está em santidade? Quando a igreja está assim alinhada? E quando está tudo desalinhado, tudo bagunçado? Ah, eu vou pecar também, o fulano pecou. Eu vou falar palavrão também. Vou dar em cima das mulheres casadas também, porque ciclano está... Será que na nossa geração, a nossa fé está em Deus? O nosso exemplo está em Cristo, no Messias, no Mashiach, no Filho de Deus ou nos homens? Temos que nos auto-perguntar. Queremos vencer? Mas não existe vitória sem luta. Porque é da luta que surge os vitoriosos. É como a corrida, igreja. Tem as dificuldades. Cada um tinha, Abraão tinha dele. Noé tinha dele. Moisés tinha dele. Deus não está te chamando hoje para sair do Brasil e lá do outro lado do mundo resgatar um povo. Quer dizer, Deus não está te chamando hoje para construir uma arca. Para você ir lá na mata, pegar um machado e derrubar madeira. Então, para nós está mais fácil. Né? Ou como Jeremias, que vivia preso dentro de poço. Quando ele era liberto de um poço, caía no outro poço. Quando falava de Deus, ia para a cadeia. Nós estamos livres aqui. País maravilhoso igual o nosso. E já estamos desanimados? Imagina se você vivesse no tempo de Noé. Se você vivesse no tempo de Davi e se levantasse Golias, quem seria você? Saul? O exército ou Davi? Queremos as glórias, mas não queremos as provas. Para alcançar as glórias. Para você alcançar a glória, é preciso você passar pela prova. Porque é a prova que te fortalece. Para você ser um grande lutador, é preciso você ir para uma academia e começar a treinar, e depois o cara vai dizer assim, você tem que dar murro para você criar calo na sua mão, e depois agora você vai ter que enfrentar um adversário, e aquele adversário na mente dele, ele quer te vencer. Ou o adversário vai ficar lá parado para você bater na cara dele. Golias pegou seu escudo, mas Davi foi mais rápido. Porque Davi, quando ninguém estava vendo, ele estava matando urso. Quando ninguém estava vendo, ele estava matando leão. E você, quando ninguém está vendo, o que você está fazendo? Só no WhatsApp? Quando ninguém está vendo, você está buscando? Porque a gente não sabe quando a oportunidade vai parar na nossa porta. A gente não sabe quando todos vão ficar com medo e Deus diz assim, eu preparei a ocasião para você brilhar. Vai lá e derruba o gigante. Ah, espera. Não dá para esperar. Já tem outro na fila querendo a vitória. Então, o que é que Jesus disse? Entra no teu quarto e ora. Mas depois, quando tu sair dele, lava o teu rosto. Porque o que tu estava fazendo lá em secreto, Deus vai te exaltar publicamente. Mas é exigido santidade. É exigido oração. É exigido fé. Porque Deus não habita em templo de ídolo. Você acredita em Deus? Então você tem que acreditar que Ele habita em templo de ídolo. Gideão, ele estava lá no lagar. Estava malhando trigo. Os filhos do Oriente vinham e, roubava. Roubava. O que ele durava muitos tempos, né? Porque eles eram espertos, igreja. Eles esperavam os camaradas arar a terra, plantar. No dia da colheita, ele vinha e, roubava. E Gideão estava no lagar, escondido. O filho de Deus, o servo de Deus, escondido. E os filhos do mundano roubando ele. Aí chega o anjo. Que ele não sabia que era anjo, né? Às vezes Deus usa pessoas e você não sabe que é Deus que está usando aquelas pessoas para falar com você. E diz assim, varão valoroso, Deus é contigo. E Gideão olha para a situação dele. E ele diz assim, como Deus é comigo?
Olha a minha situação. Olha onde eu estou. Eu estou escondido, passando necessidade, com medo de morrer, afligido. Como é que Deus é comigo? Aí ele falou assim, o que se faz das promessas, né, de Deus, de tudo que Moisés ali escreveu, vai derrubar, abençoado. Aí o anjo diz assim, vai nessa tua força. Aí diz, quem sou eu? Quem sou eu? Esse é o problema, igreja. Não é quem somos nós, é quem está com nós. Pregamos de milagre, mas temos medo quando o milagre aparece na nossa frente. Quando a vitória aparece na nossa frente, tememos. Fazemos como Moisés, não, manda Arão. Ué, então a bênção não vai ser para você, vai ser para Arão. Até quando você vai mandar Arão? É você que Deus está chamando. É você que Deus quer, igreja. Uma intimidade com Ele. É você que Deus quer conversar, só você e Ele. Só Ele e você. É bom demais. Hoje eu passei a Bíblia lendo, semana toda lendo. Aí eu lia tudo, né? Olha só que interessante, o nome de Noé, no hebraico, Noah. Ele vem da palavra lanuar, descansar. E Noé no hebraico é só duas letras. Nun e o Re. Noah. Aí eu vou falar uma coisa que a Admilson fala, de trás para frente. Né? Lembrei hoje. Estava lendo lá e o rapaz disse assim, Noé significa descanso. Noah. Mas se você ler de trás para frente, fica Ren, que significa graça. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, isso é dom de quem? De Deus. Deus resolveu apagar a humanidade. Mas ele olhou para Noé e viu graça. Ô igreja. Assim Deus olhou para nós. Você não pensa que Deus está olhando para o mundo aí? Já que Deus olhou para Noé e teve graça, Deus resolveu dar o plano da salvação para Noé. Igreja, presta atenção que isso é forte. Aqui tem palavra, igreja, não é fantasia não. Tem muita igreja aí que o povo está frustrado porque recebe fantasia. E aí nada acontece, né? Porque é vitória sem dificuldade. Aqui você peça a Deus capacidade de passar pelas dificuldades para ter vitória. Deus deu o plano. Deus contou para Noé, vou destruir tudo. Acabou e pronto. Vou matar todo mundo. Ai, que Deus é esse que mata? Não importa, vai morrer, meu filho. Que Deus é esse que tira? Vai morrendo, acabou. 120 anos. Mas Deus disse assim para Noé, vou te dar o plano da salvação. Salva tu e quem? A tua família. Qual o plano? Olha aqui, ó. Constrói uma arca. Está aqui, ó. Se eu não estiver enganado, ela tinha acho que 40 de frente e 100 de comprimento. Se eu não estiver enganado. Está aqui. Está o plano. Quer ser salvo? Esse é o plano. Olha o plano. O plano está aqui para tu ser salvo aqui, ó. Está aqui, ó. Engenharia. Deus já deu a engenharia. Está aqui, ó. O tamanho do côvado, da altura, da espessura, da profundidade, de como é para você ser salvo. Está aqui. Você vai fazer isso para ser salvo. Você tem 120 anos, ou 100 anos, para construir essa arca. Sabe qual é o erro de muitos crentes? Ele recebe o plano de Deus, mas ele não executa. Não adianta nada você ter o plano e você não executar. Não adianta você ter o plano da salvação e você não pôr ele em prática, igreja. Eu fiz um vídeo há muitos anos, né? A Bíblia é um remédio que é amargo. Mas é um remédio que salva a vida. É como injeção dolorida. Mas é para salvar. Se você não pôr o plano em prática,
Aí você diz, mas isso é a palavra de Deus, não acontece na minha vida. Se você não pôr o plano em prática, meu filho, se você não pegar um machadinho, mas só eu e a minha família, né? Noé, a esposa dele, Sem, Cã e Jafé, e as noras dele. Só ele, só. Você não pegar esses machadinhos, meu filho, leva teus filhos, a tua esposa lá para a mata e começar, derrubar madeira. Não tinha máquina, não tinha eletricidade, não tinha motosserra, tinha aqueles machados que eu nem sei como era, de pedra, de bronze, sei lá. Mas aí ele ia lá, cortava, arrastava. E de pouquinho em pouquinho ele ia construindo o quê? A arca. Não é de uma vez, é de pouquinho em pouquinho. Ia betumando, ia tapando os buracos, entendeu? E enquanto os outros estavam lá no pecado, vivendo no pecado, às vezes nós que é crente, né? A gente pensa, nós estamos aqui no sofrimento. Nós estamos construindo a arca, igreja. Da nossa vida, da nossa família. Nós recebemos o plano de Deus. E é lindo esse plano. Os mundanos, acho que é Judas, na epístola de Judas, né? Judas, ele diz que o povo zombava de Noé. O povo zombava de Noé, ria de Noé. Mas aí, igreja, só para finalizar, Noé tem uma coisa que eu digo assim, às vezes eu falo até para a pastora, né? Eu falo, Noé, Neemias, ele tinha um muro para construir. Você tem um muro espiritual para construir. Para de dar ouvido para os outros. Para de dar ouvido para os outros. Porque se tu começar a ouvir o que os outros falam, você não vai. Para de ficar dando resposta para os outros, meu filho. Neemias, esse muro vai cair. Uma raposa, acho que a raposa é o tamanho de um gato, vai tocar nesse muro e vai derrubar. Neemias deu resposta. A obra é grande. Eu não posso parar. Eu tenho um muro para construir. É grande. Cimento, argamassa. De um lado, a colher, do outro aqui a espada, E pá. Para, né? Para dar resposta. Te chamaram de feio. O problema dele. O importante é que Deus me ache bonito. O que é que tem? Posso ser feio, mas vou para o céu. Tem gente bonita que vai queimar lá nos Infa. Entendeu? E daí? Opinião de cada um. Se concentra em construir um muro, a arca. Porque isso demanda muito tempo, igreja. Quando começa a ler a Bíblia, igreja, é livro um atrás do outro. É dicionário, é um atrás do outro. Entendeu? Tem tempo para essas coisas aí. Aí tem gente que é que nem peixe, tem crente que é que nem peixe. Morre por onde? Pela boca. Uns é sensível demais, não pode ser ofendido. É onde o capeta vai usar, vou te ofender porque eu sei que você é sensível. Outros é que nem peixe, não pode ver um bolo. Neemias, eu fiz aqui uma festa para você, vem cá. Vou não, meu filho, eu não tenho tempo. Te humilhei, te deixei passar fome para saber o quê? Que nem só de pão, mas vive de quê? Então, pode passar fome, mas vou para o céu. Pá. Entendeu, igreja? Tem que estar focado. Você tem que estar focado, você tem que dizer assim, Deus me dá trabalho dentro da obra. Eu quero trabalhar para a obra. Eu não quero ter tempo para quem está falando de mim, deixa eu falar. Quem está me convidando para a festa. Não vou, meu filho, eu só vou aqui. Aí eles depois quiseram fazer o que com Neemias? Amedrontar Neemias. Vamos escrever a carta para o rei, porque você está querendo fazer um golpe, você está querendo montar um exército. Neemias, eu não quero saber, eu não tenho tempo para isso. Os muros precisam ser construídos. Igreja, temos que construir muros espirituais ao nosso redor. Esquecer o resto, porque o resto está sendo guardado, destinado para o fogo. O resto vai para o fogo. Assim como na época de Noé, você já imaginou, Noé e os filhos dele, os caras é doido.
é gagá, é maluco, o velho enlouqueceu. E Noé, ó, piche, betume, madeira de gofé, só trabalhando na obra. Porque mente vazia é moradia de quem? Diabo. Deus não nos chamou para dar uma mente vazia, mas uma mente cheia do Espírito. Glória a Deus e aleluia. E aí Noé construiu a arca, igreja. Ele terminou a arca. E quando ele acaba a arca, que a arca está pronta, e quando Ló sai de Sodoma, que ele acaba a arca, o que acontece? Deus manda o quê? Dilúvio. Isso é uma palavra séria. Deus não quis saber do resto. Deus não quis saber se tinha mulher grávida, se tinha criança. Se você não pensar nos seus, sai dela, povo meu, para não ser condenado nos seus. Eu não peco, mas está no meio da Babilônia. O que é que Deus falou para Ló? Sai fora, não olha nem para trás. Sai fora, vai. Quem diz a gira, sai fora, mano, não olha nem para trás. E Ló saiu fora, e a mulher de Ló foi olhar para trás. Teve dó do mundo. Não tenha dó de Saul, porque Deus já rejeitou-lo. Tá, igreja? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.